Milenar. Tem registro na China, 2700 a.C., com o imperador Shennong. O Heródoto descreveu citas usando em saunas, tipo saunas de vapor. Nossa. E até a palavra assassino tem uma teoria que liga aos Hashishim, guerreiros que supostamente usavam. Quer dizer, sempre teve essa dupla face, fibra útil e o lado psicoativo. Faz sentido. Então, esse cânhamo utilitário chegou com os portugueses. Mas e a outra, a maconha mesmo, a psicoativa? A diamba, liamba, o fumo de Angola. Como ela apareceu por aqui? Então, as fontes indicam que foi depois, a partir de 1549, veio com os africanos escravizados, principalmente de Angola. Trazida por eles. Sim, dizem que eles traziam as sementes escondidas, às vezes em bonecas de pano, aquelas tipo voodoo, sabe? Ou mesmo nos trapos que eles vestiam. Caramba, que imagem forte. Chegar aqui sobre o signo da opressão, né? E como era usada no começo? Era um alívio, né? Uma forma de aguentar a dureza da escravidão. Plantavam escondido, falavam que era um lenitivo, um bálsamo da saudade. Mas já tinha gente que via com maus olhos. Ah, sim! Alguns relatos da época já ligavam ao vício. E os indígenas, que já fumavam tabaco, acabaram incorporando o hábito também. Aliás, o nome maconha parece que vem de macana, uma palavra africana para erva sagrada, usada para relaxar para fins medicinais. Interessante. O Edson Carneiro, aquele estudioso, documentou o uso lá em Palmares. Falou que fumavam em cachimbos com água, especialmente na hora do banzo. Aquela tristeza profunda, né? Chamavam de fumo de Angola. A planta dos sonhos maravilhosos. Exatamente. E aí, olha a ironia. Enquanto a jamba circulava assim, meio escondida, a coroa portuguesa resolveu fazer o contrário com o cânhamo. Como assim? Em 1783, criaram as Reais Feitorias do Linho Cânhamo, um monopólio do Estado para produzir a fibra. Era super importante para a marinha, para as cordas, velas, deu origem até a cidades como São Leopoldo lá no sul. Nossa, que contraste. O Estado incentivando uma variedade para fazer corda e, ao mesmo tempo, a outra variedade, associada aos escravizados, começando a ser reprimida. Pois era, a perseguição não demorou muito. O Código de Posturas do Rio de Janeiro, de outubro de 1830, é um marco nisso. O que ele dizia? Proibiu claramente a venda e o uso do pito do pango, e o alvo era explícito: escravos e pessoas que usarem. Tinha multa para o vendedor e prisão para o usuário. Uma proibição com endereço social e racial bem definido desde o começo. Claríssimo. E aí, no meio dessa história toda, tem uma figura que ninguém esperaria. A Rainha Carlota Joaquina. É verdade. Dizem que ela tomava um chá de diamba. Quem preparava eram os serviçais negros dela. Tem até aquela história, né? Que no leito de morte ela pediu flores de diamba do Amazonas. Será verdade? É uma anedota famosa, né? Difícil saber. Mas mostra como a planta circulava por vários meios. E, ao mesmo tempo, olha só, tinha anúncio de cigarros índios até quase 1900, prometendo alívio para asma, para bronquite. Muita contradição. É muita coisa junta. O explorador Richard Burton, aquele inglês, ele viu negros em Minas Gerais usando o pango, lá por 1865. Sim, ele registrou isso. Chamou de veneno, mas anotou que pagavam caro por um punhado. E descreveu o pessoal fumando no domingo, depois da missa. Quer dizer, era algo conhecido, mas já com essa pecha negativa associada a certos grupos. E essa postura proibicionista do Brasil acabou indo parar lá fora, né? Foi, e o Brasil foi protagonista nisso, o que é surpreendente. Teve a Conferência de Genebra em 1924. O foco era o ópio, mas o delegado brasileiro, um doutor Pernambucano Filho, insistiu muito para incluir a maconha na lista. E qual foi o argumento dele? Ele disse que a maconha era tão perniciosa quanto o ópio. Mas peraí, isso não batia com o que se sabia na época. Ou até com o que ele mesmo dizia. Exatamente. Um ano antes, em 1923, o próprio doutor Pernambucano tinha publicado estudos clínicos, baseados em centenas de casos desde 1915, dizendo que a maconha não causava dependência física nem crise de abstinência como o ópio e a cocaína. Então por que ele mudou de ideia? Ou por que insistiu nisso lá fora? Olha, tudo indica que a motivação foi outra. Foi a forte associação da planta com grupos marginalizados.
No Brasil, negros e indígenas. Nos Estados Unidos, que também pressionavam mexicanos e negros. Quer dizer, a proibição internacional, ou pelo menos o empurrão brasileiro para ela, já nasceu com uma base mais social e racial do que científica. Os indícios são muito fortes nesse sentido, sim. E essa pressão, junto com o lobby da indústria farmacêutica, levou ao banimento da maconha das farmacopeias mundiais em 1937, com o Brasil e EUA liderando. Entendi. Mas a história não parou aí, né? A cultura se mexeu. No pós-guerra, a maconha começou a aparecer em outros contextos. Com certeza. Deixou de ser vista só como coisa de marginal e foi adotada por movimentos de contracultura. O pessoal do jazz já usava, né? Charlie Parker, Coltrane. Sim, e a geração Beat, o Kerouac, Ginsberg. Isso. E no Brasil tivemos o nosso desbunde. As dunas do Barato, em Ipanema, viraram ponto de encontro de artistas Caetano, Gal, Macalé, mó galera. E o famoso Verão da Lata. Aquilo foi folclórico. A maconha chegando na praia literalmente, trazida pela maré. Foi um episódio marcante. Mas, ao mesmo tempo, a repressão também ficou mais forte, especialmente depois do golpe de 64 e com a lei de 76. Aquela lei que endureceu tudo. Exato. Endureceu as penas e, crucialmente, não fazia distinção clara entre usuário e traficante. Isso alimentou a tal guerra às drogas que a gente vê até hoje os resultados bem questionáveis, né? Lembro do Verão do Apito também, o pessoal usando apito na praia para avisar da polícia. E aí proibiram até apitar. Cada uma. Recapitulando então essa viagem. A cannabis chega aqui como matéria-prima essencial para as navegações. Uhum. Depois vira alívio e parte da cultura de grupos oprimidos. Exato. Aí é demonizada, proibida, com forte viés de preconceito social e racial. Sim, marcadamente. Vira símbolo de contracultura, de rebeldia. Isso. E hoje está aí, no centro do debate. De um lado, a Anvisa liberando remédios à base de canabidiol, reconhecendo o potencial terapêutico. Do outro, as marchas, a discussão sobre descriminalizar, sobre direitos individuais. É um percurso e tanto, né? E pensar que o Brasil foi pioneiro lá atrás na proibição global. Hoje a gente vê vizinhos como o Uruguai tentando caminhos bem diferentes. Pois é. Fica essa reflexão, né? Como essa história toda de proibição, que está tão amarrada nas nossas tensões sociais, raciais, como ela dialoga, ou melhor, como ela se choca com os tantos usos que essa planta teve e pode ter, industrial, medicinal, até recreativo. Quais foram, e talvez ainda sejam, as reais motivações por trás de manter essa proibição tão firme? Fica aí para a gente pensar.